Atenção desbravadores, posição para o voto. Juntos, pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei dos desbravadores ordena: observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Fala desbravador, bom dia, tudo bem com você? Bom, antes da gente começar oficialmente a nossa reunião, vamos fazer uma oração, né? Para dar início. Curva sua fronte. Querido Pai, muito obrigado por mais uma reunião de clube. Estamos aqui cedo, com frio, debaixo aqui das nossas cobertas, mas unidos em um propósito, para fazer um clube melhor, para aprendermos mais sobre Ti e aprendermos outras diversas atividades, especialidades também que fazemos durante as nossas reuniões. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada lar aqui representado, em nome de Jesus, amém. E aí, desbravador, tudo certo? Como é que você tá? Sua família tá bem? Como é que você tá nesse friozinho gostoso aí? Tá uma delícia, né? Imagino que você esteja na sua coberta em casa, bem tranquilo. E eu aqui, ó, tô super protegido, dá nem pra ver a camisa do clube, né? Tá muito frio. Mas estamos aí firmes e fortes com o nosso clube, com a nossa reunião, ainda que virtual. Eu já vou começar logo aqui com a nossa reunião, sem muitas delongas, né? Mas já passando para vocês o que nós temos para fazer hoje. Mas antes, nós temos a meditação. Então fique agora com a nossa meditação de hoje. Um homem já muito idoso tentava de todas as formas colocar uma colher de sopa na sua boca. Acontece que ele tremia muito, e todas as vezes que ele tentava, caía sopa sobre o pano da mesa. Percebendo que a esposa estava irritada porque o sogro ficava melando a mesa, decidiu que a partir daquele dia ele comeria no canto da sala, usando uma tigela de barro. Acontece que não demorou muito para que a tigela caísse das mãos do idoso e espatifasse no chão. O filho ficou muito irritado com o pai, e o pai tão somente olhava, muitas das vezes com lágrimas nos olhos. Trouxeram uma outra tigela, dessa vez de madeira, para caso caísse não quebrar. Vez ou outra ele olhava para a mesa, vendo o filho, a nora e o neto almoçando juntos, e ele não podia devido a esse problema. Um certo dia, o netinho de 6 anos de idade estava brincando no chão da sala com alguns pedaços de madeira. O pai, curioso, decidiu perguntar: "O que você está fazendo, meu filho?" E ele respondeu:
Papai, eu tô preparando aqui 2 tigelas de madeira para quando vocês estiverem bem velhinhos também, assim como o vovô, eu dar sopa para vocês nela também. Aquilo atravessou o coração daquele homem como uma espada. Ele se envergonhou do que estava fazendo com o pai, viu na situação do pai o seu futuro e decidiu fazer diferente. A partir desse dia, ainda que a mesa ficasse totalmente suja, esse idoso nunca mais deixou de almoçar em família. Verso no lenço. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Deus deu aos homens 10 mandamentos, que ele escreveu em 2 tábuas. Na primeira tábua ele escreveu os mandamentos que têm a ver com nossa relação com ele. Na segunda, tem a ver com a nossa relação com o nosso semelhante. E o primeiro mandamento da segunda tábua fala da família. Honra teu pai e a tua mãe. Nenhuma pessoa será capaz de respeitar alguém se não aprendeu antes a respeitar seu pai e a sua mãe. Você nunca será feliz ao lado de uma pessoa que trata mal o seu pai ou a sua mãe. Então, antes de fazer sucesso na escola ou até mesmo nas redes sociais, é necessário que você seja um sucesso na sua casa. Seus melhores e primeiros amigos sempre serão seu pai e a sua mãe. Eles, sob a orientação de Deus, te ajudarão a encontrar bons caminhos nessa vida. E é por isso que o mandamento diz que sua vida será prolongada. Nunca despreze quem te deu a vida, atravessando a madrugada para que você pudesse dormir bem. Também não despreze a Deus, nosso grande Pai, que não dorme e sempre cuida de mim e de você. Quem segue os conselhos dos pais, quem segue os conselhos de Deus, vive mais, como diz o mandamento. Aliás, vive para a eternidade. E aí, gostou do... Legal, voltamos aqui, né? Voltamos ao vivo, como diria o Jornal Nacional, né? Mas ó, agora a gente vai ter uma especialidade bem legal, bem diferente, né, das que nós havíamos feito até então. É a especialidade de mamíferos. Então eu convido você a participar para que você preste bem atenção em tudo que for passado aqui agora, tá? Tome nota de tudo, porque depois a gente vai ter a nossa provinha, né, os nossos trabalhos aí para poder concluir a especialidade. E aí eu volto no final com alguns outros recadinhos, tá bom? É isso aí, até daqui a pouco. Então, pessoal, o primeiro requisito dessa especialidade pergunta em que dia foi criado, em que dia da semana da criação foi criados os mamíferos. Muita especialidade que você for procurar a resposta em muitos lugares vai falar que os mamíferos eles foram criados no 6º dia apenas, que é onde quando foram criados os animais terrestres e o homem e a mulher. Mas, se nós abrimos a Bíblia, aqui é a Bíblia do Desbravador, a Bíblia da sua casa, em Gênesis, no capítulo 1, do verso 20 ao 31, nós vamos ver os dias da criação 5 e o 6. No dia 5 foram criados os animais marinhos e as aves. Ah, mas por que os animais marinhos também estão inclusos? Porque existem animais marinhos que são mamíferos. Então, os mamíferos, eles foram criados tanto no 5º dia da criação, quanto no 6º, por conta dos mamíferos marinhos, ok? O segundo requisito da nossa especialidade vai falar sobre as características de um mamífero. Então, o que um mamífero tem que ter para ele ser caracterizado como mamífero? A primeira coisa, eles são animais vertebrados. Eles possuem esqueleto, estrutura óssea. Então, se um animal não possui esqueleto, estrutura óssea, ele não é um mamífero. Outra característica muito importante, os mamíferos, eles se alimentam do leite de suas mães, do leite materno quando pequenos. Então, o cachorrinho, ele quando nasce, o filhotinho se alimenta do leite da mãe. Nós, seres humanos, os macacos. Então, quando o animal se alimenta do leite materno de sua mãe, mamífero. Outra característica, se o mamífero se alimenta do leite materno de sua mãe, os mamíferos precisam ter as glândulas mamárias, que são as glândulas que produzem o leite materno. Então, um mamífero ele possui glândula mamária. Lembra que eu falei para vocês que os mamíferos foram criados também no 5º dia por conta dos mamíferos marinhos.
Então, olha só, aqui nós temos a imagem das baleias, que são mamíferos. E aí você pergunta, que nem eu falei pra vocês, que uma das características dos mamíferos é que eles se alimentam do leite materno. Olha só essa imagem que legal. Ali a gente tem a baleia mamãe e a baleia filhote. E olha só, se você olhar bem ali no desenho, na setinha, tem a fenda das glândulas mamárias, que todo mamífero tem. E a baleinha, ó, tem um jato de leite e o filhotinho ele está se alimentando do leite materno de sua mamãe, mesmo no oceano. Então, olha só, até os mamíferos marinhos, eles se alimentam do leite materno de suas mães. Muito interessante isso, não é? Outra característica bem importante dos mamíferos é a presença de pelos. Até tanto nos animais quanto nós seres humanos que também possuímos pelos no corpo. O próximo requisito da nossa especialidade, você tem que falar 4 utilidades que os mamíferos eles dão ao ser humano. Então é só pensar que contribuição que o mamífero, que o animal, ele nos dá para nós seres humanos. Então é o seguinte, o primeiro, a vaca, ela nos dá o leite que nós bebemos. A ovelha, ela produz a lã que nos aquece durante o inverno. O tamanduá, ele come cupins e formigas que ajudam a controlar o ecossistema. E o cão, ele nos oferece companhia. Quem não tem um cachorrinho que fica com você pertinho todo dia? Ainda mais nesse período de quarentena, né? Os animais, eles nos proporcionam muita companhia. Então, pessoal, nós acabamos de ver as contribuições que os mamíferos nos trazem. Agora, quais são os malefícios, o que eles fazem que prejudica nós seres humanos? Primeira coisa, o rato. O rato, ele é transmissor da peste bubônica e da leptospirose. Então, não podemos ficar perto deles, brincar com eles, fazer eles de animais de estimação. O segundo animal, o porco. A gente já sabe que não devemos comer porco, né? Mas o porco, ele é transmissor de tracnose e fogo selvagem, além de ser o principal vetor da tênia solitária. Então, o porco ele nos transmite muitas doenças. O gato, ele é transmissor de raiva e micoses, e as raposas, elas atacam os galinheiros, prejudicando então as fazendas e os fazendeiros. Outro requisito da nossa especialidade fala assim, quais são os mamíferos que são completamente aquáticos? Então, baleia azul, como eu já tinha citado para vocês, a baleia cachalote, baleia orca, baleia jubarte, todos eles são mamíferos marinhos e eles vivem em oceanos. Outra característica dos mamíferos é que eles possuem dentes diferenciados. Os dentes eles não são todos iguais. Os mamíferos eles possuem os dentes incisivos, que são especializados em cortar, que são esses dentes aqui, ó, que a setinha tá apontando. Os dentes caninos, eles servem para furar e rasgar. Então, se for comer uma carne, são esses dentes que servem para rasgar a carne, furar ela. E os dentes pré-molares, que são esses que a setinha tá apontando, pré-molares e molares, eles servem para triturar o alimento. Então, os mamíferos, em geral, eles têm esses 3 tipos de dentes. Outra característica é a presença de diafragma. O diafragma, ele é um músculo responsável pela respiração. E ele é um músculo respiratório e ele separa o tórax do abdômen. Os mamíferos, eles possuem também glândulas sudoríparas. Se você olhar bem aqui na nossa setinha, aqui mostra uma glândula sudorípara. A glândula sudorípara, ela ajuda a baixar a temperatura do corpo ao evaporar. Então, a água do suor, ela retira calor da pele e do sangue abaixo dele, esfriando o corpo. Então, ela ajuda muito no controle da temperatura corporal. Especialidade de mamíferos, a parte de teoria. Nós terminamos com qual é o maior mamífero do mundo. E aí, pessoal, qual vocês acham que é? O maior mamífero do mundo é a baleia azul. A baleia azul, ela vive nos oceanos e, por incrível que pareça, ela se alimenta
de um animal minúsculo, que é o plâncton, que fica preso em suas barbatanas. Então, assim, o maior animal do mundo se alimenta de um dos menores, como vocês podem ver nessa imagem agora. Aqui nessa imagem, vocês podem ver o quanto a baleia azul ela é grande. Aqui nós temos imagens tanto de animais que estão vivos até hoje, quanto animais que já foram extintos, como os dinossauros e o mamute. E olha só, você vê aqueles dinossauros o Brachiosaurus, que tem um pescoço bem compridão. Olha só o tamanho dele perto da baleia azul. Ou o mamute, que era extremamente grande perto da baleia azul. Agora, se vocês observarem ali no cantinho, ó, nessa setinha que tá mostrando, olha só a baleia azul em comparação ao ser humano. Ela é uma monstruosidade, né, de gigante. Então, assim, a baleia azul é o maior mamífero do mundo. Oi pessoal, agora a gente vai estudar a segunda parte da teoria da nossa especialidade de mamíferos, que nós vamos estudar então agora as ordens dos mamíferos. Os mamíferos eles são divididos em diversas ordens de acordo com as suas características principais. A primeira ordem é a Marsupialia, que são os marsupiais. A principal diferença desses animais é a presença na fêmea de uma bolsa abdominal, conhecida como marsúpio, onde se processa grande parte do desenvolvimento dos filhotes. Então, conforme vocês vão ver nesse vídeo, os filhotes, eles nascem e se desenvolvem, terminam-se de se desenvolver dentro da bolsa, dentro do marsúpio de suas mães. Acho que todos vocês conhecem como marsupial o canguru. Mas não existe só o canguru como marsupial. Temos, por exemplo, o coala e outros animais que possuem também bolsa. O gambá também possui bolsa. Então, todos os animais que possuem a bolsa, o marsúpio, são mamíferos da ordem marsupial. A segunda ordem é a ordem Sirenia, que é a ordem de mamíferos marinhos herbívoros. Herbívoros porque se alimentam de plantas. Dessa ordem fazem parte o dugongo e os manatins. Os manatins, às vezes você pode conhecer por peixe-boi ou vaca marinha. Esses animais, eles passam toda a sua vida na água e vivem lá. Nossa outra ordem de mamíferos é a Xenarthra. O nome dessa ordem vem da estrutura das vértebras destes animais, que é bem diferente do restante dos mamíferos. As vértebras das lombares do dorso desses animais, como vocês podem ver aqui no vídeo, nas costas deles, apresentam, além das articulações comuns, uma articulação acessória, que no caso seria a xenartria. De um modo geral, os membros desse grupo têm os dentes molares pouco desenvolvidos, o que lhes deu o nome popular de serem desdentados, parece que eles não têm dentes. Sua principal característica, então, desses animais é uma dentição incompleta, e alguns possuem molares, mas um pouco fortes. E os desdentados possuem garras nos dedos, e eles geralmente possuem movimentos lentos, eles são bem devagar. E nós temos como representantes desse grupo de mamíferos o tamanduá e o tatu, que possuem um focinho longo. Depois, nós temos a ordem dos primatas. Acho que a maioria já conhece, né? É um grupo de mamíferos que compreende os macacos, símios e lêmures. As características principais dos primatas são um membro com 5 dedos e unhas. Eles possuem polegares opositores, assim como nós, seres humanos. Possuem mobilidade dos membros em relação ao tronco, então eles não são durinhos.
possuem olhos na frente do rosto. Normalmente eles têm uma família pequena, são poucos filhotes, não nasce 20, 30, 15 filhotes de uma vez. E eles possuem um comportamento social intensivo. Eles vivem em grupos, eles têm uma boa comunicação, tem aquele cuidado parental. Quem aqui a gente pode olhar no vídeo, os macaquinhos cuidando um do outro, tirando o piolinho do outro, abraçando. Então, eles têm essa característica. A próxima ordem é a Rodentia, que é a ordem dos roedores. Os roedores, eles são muito importantes no ecossistema, porque eles se reproduzem rapidamente. Se você tiver uma casa que tá com um rato, se você não tratar logo sua casa vai infestar. Porque eles se reproduzem muito rápido, eles têm muitos filhotes e o tempo de gestação é curto. E eles servem de alimento para outros predadores. E eles são dispersores de sementes e vetores de doenças. Então, eles possuem doenças que podem transmitir para o ser humano. Os seres humanos, eles usam esses tipos de animais, os roedores, para testes laboratoriais. E nós usamos também alguns desses animais, dessa classe Rodentia, na alimentação e para a obtenção da pele. Então, no grandioso, que é um grupo grande de roedores, nós temos os ratos, os esquilos, castores, cutias e pacas. Lembrando, algumas pessoas classificam as lebres, os coelhos nessa classe. Lebres e coelhos não fazem parte da classe dos roedores. Quem faz parte da classe dos roedores? Ratos, esquilos, castores, cutias e pacas. Lebres e coelhos? Não. A próxima ordem é a ordem Lagomorfa, que é uma ordem de pequenos mamíferos herbívoros. Como eu já disse, herbívoros se alimentam de plantas. Essa ordem é a ordem dos coelhos, lebres e ocotonídeos. Nessa ordem se inclui os coelhos e as lebres e as picas. Os lagomorfos, diferente dos roedores que eu falei anteriormente, por terem 4 dentes incisivos na mandíbula, ao contrário do roedor que só tem 2, eles são quase estritamente herbívoros, enquanto os roedores eles são variados, em alguns casos eles são carnívoros. No entanto, a semelhança destes, os incisivos, eles crescem durante toda a vida do bichinho, necessitando então de uma contínua atividade de roer alimentos fibrosos para prevenir um excesso de crescimento dos dentes. Por isso que eles ficam roendo os dentinhos, se alimentando de alimentos mais duros, com mais fibras, para poder, como se fala, lixar os dentinhos para não ficar crescendo e ficar com o dente gigante. Chiroptera é a ordem dos morcegos. Então, o morcego, ele é um animal mamífero da ordem Chiroptera. Os membros superiores dele têm formato de asas, que possuem asas membranosas. Então, ele é o único mamífero naturalmente capaz de voar. E alguns se alimentam de sangue e outros de frutos. A ordem carnívora. Os carnívoros, eles constituem uma ordem de animais mamíferos que possuem placenta e são encontrados em quase todo o planeta. Suas características comuns é a presença de pés com 4 ou 5 dedos, assim como nós seres humanos que possuímos 5 dedos, com garras. Eles têm machos com báculo, que é esse negocinho que a gente está mostrando aqui na imagem. Dentes adaptados para cortar, com a presença de caninos fortes, cônicos e pontiagudos. Alguns carnívoros, como gatos, dependem inteiramente da carne para sua nutrição. Outros, como guaxinins e ursos, dependendo do habitat local, eles são mais onívoros. O panda gigante, ele é quase exclusivamente um herbívoro, só que ele também consome peixe, ovos e insetos.
enquanto o urso polar ele subsiste principalmente do alimento das focas. Os carnívoros, eles também possuem dentes e garras adaptadas para capturar e mastigar a carne de outros animais. Assim como vocês estão vendo aqui no vídeo, o leão se alimentando de outro animal. Muitos carnívoros também caçam em bandos e são animais sociais, dando-lhes umas vantagens sobre as presas maiores. Eles também são caracterizados por possuírem um aparato carniceiro, que são os dentes premolar superior e o primeiro molar inferior em forma de lâminas, que facilita a mastigação e rasgar a carne. Depois, nós temos a ordem dos pinípedes, que é uma superfamília de mamíferos aquáticos. Os pinípedes, eles têm um corpo fusiforme e alongado. O maior membro desse grupo é o elefante marinho, que pode atingir 4 metros e 2 toneladas, e o menor elemento desse grupo é a foca das Galápagos, que pode pesar até 30 quilos e medir cerca de 1,20 m. Todos os outros pinípedes, eles também vivem junto dos oceanos e se alimentam de cefalópodes e peixes. Nossa próxima ordem de mamíferos é a Perissodactyla. É uma ordem de mamíferos terrestres ungulados, com um número ímpar de dedos nas patas. Nessa ordem estão inclusos os cavalos e os rinocerontes. O dedo médio desses animais ele é sempre maior que os outros e é por meio dele que se passa o eixo do pé. Algumas espécies também desses animais possuem chifres. E agora nós temos a ordem Artiodactyla. Os artiodáctilos, eles constituem uma ordem de mamíferos ungulados também, assim como os perissodáctilos, só que o número de dedos deles, em vez de ser ímpar, é par, os dedos nas patas. Eles incluem muitos animais com grande importância econômica para o homem, como o boi, a cabra, o camelo e o porco. A principal característica dos artiodáctilos eles serem paraxônicos, ou seja, um plano de simetria do pé passa entre o terceiro e o quarto dedo. E por fim, nós temos a ordem cetácea. Essa ordem, ela trata dos animais marinhos, e o nome dessa ordem deriva do grego ketos, que significa monstro marinho. E os cetáceos, eles estão divididos em duas subordens. A primeira é a subordem Mysticeti, que são as baleias sem dentes. Elas são caracterizadas por terem cerdas bucais, que são estruturas parecidas com peneiras, que se localizam na parte superior da boca, e essas cerdas, elas são feitas de queratina. Parece uma escova de cabelo com cerdas de cabelo de crina. As baleias utilizam as cerdas para filtrar o plâncton na água, e elas compreendem as maiores espécies de animais, como que nem eu falei no outro vídeo da baleia azul, que se alimenta do plâncton. A segunda subordem é do Odontoceti. Lembra de odontologia? Quem faz faculdade de odontologia se torna dentista, que possui dente, que vai tratar dos dentes. Então a subordem Odontoceti são das baleias que possuem dentes. Elas têm dentes e se alimentam de peixes e lulas. E uma habilidade notável também deste grupo, desta subordem, é a capacidade de localizar as suas presas pela ecolocalização. Voltamos de novo, eu e vocês, vocês e eu. Pessoal, seguinte, maneira, né? Essa especialidade é muito legal de fazer, mamíferos. Eu ainda não tenho ela. Vou fazer as atividades aqui para poder concluir também, ganhar e colocar na minha faixa, bonitona aí. Semana passada nós fizemos a especialidade de resgate... Não, como que é? Até esqueci o nome. Da ADRA.
E aí eu fiquei de mandar os trabalhos, né, para vocês fazerem durante a semana. Só que a minha semana, mais uma vez, foi muito corrida. E eu peço mil desculpas para todos vocês, porque eu não consegui fechar as atividades, né, a tempo de mandar para vocês. Eu acabei fazendo ela na quinta-feira, mas eu não mandei nos grupos, né, nem no particular de vocês, porque já estava próximo do final de semana, já estava próximo da nossa reunião do clube, né, que é hoje, domingo. Então, para não ficar muito embolado as coisas com curto prazo, eu resolvi esperar para lançar para vocês as atividades no dia de hoje, tá? Então, assim que acabar a reunião do clube, eu já tenho todo o trabalho pronto. Eu só vou passar o link para vocês para que vocês possam fazerem nas suas casas. Como que vai funcionar? Não é uma prova, né, como vocês vão notar aí. Literalmente é um trabalho de pesquisa, de resposta de questionário também. Mas ele é todo online. Ah, Rômulo, mas eu não quero fazer online porque eu estava fazendo uma vez uma especialidade e o formulário aqui fechou, minha internet caiu. Que infelizmente a gente corre esse risco e o programa, né, o Google Docs, onde a gente faz, aliás, o Google Forms, né, ele não salva. Então, se você estiver fazendo lá e por algum motivo fechar o seu navegador, a sua internet cair, vai apagar o formulário, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, se você quiser fazer num documento à parte, num Word da vida, ou mesmo você gosta de escrever, você pode fazer no seu caderno, copia tudo que está nesse formulário online, passa limpo numa folha ou passa limpo para o Word, ou você responde nesse arquivo online, tá bom? Essas 3 formas nós vamos aceitar. Qual é o prazo para você fazer? Como é um trabalho extenso e nós temos já durante essa semana também a especialidade de mamíferos para fazermos, você vai ter até o próximo domingo para retornar esse questionário, tá bom? Que vai ser o mesmo prazo da especialidade de mamíferos. Eu vou tentar mandar um material complementar para vocês aí, mas esse vídeo é basicamente todo o conteúdo que nós vamos passar a avaliação para você fazer durante a semana. Que dia que vai ser essa prova? Provavelmente na quinta-feira. Então, quinta-feira, nós devemos ter a especialidade de mamíferos sendo finalizada, com uma prova ou um trabalho. A gente vai ver o que vai ser melhor para ser feito. E aí o prazo para vocês poderem o trabalhinho da ADRA é no próximo domingo. Tá bom? Domingo que vem tem uma super especialidade muito 10 aí, para quem não tem, que vai ter um amigo meu passando dentista, né, que é a de higiene bucal. Eu acredito que nem todos do clube tenham ela, então é uma oportunidade para a gente fazer e aprender mais sobre a saúde, né? Quem já tem é sempre bom recapitular todo o processo de limpeza e de higiene da nossa boca, né, que é uma das partes mais importantes do nosso corpo. Compreendido? Copiado? Então é isso aí. Recapitulando então. Especialidade da ADRA até? Muito bem, até domingo que vem. Especialidade de mamíferos. Tomou nota de tudo no vídeo? Se não, assiste de novo. Toma nota de tudo para fazer a provinha ou o trabalho, ou os dois, a gente vai ver o que vai fazer. Provavelmente na próxima quinta-feira agora dessa semana. Domingo que vem uma nova especialidade. Beleza? Um outro recadinho também que foi falha minha, né? O diretor está pisando na bola com vocês aí, peço desculpas. Mas as vendas das pizzas, né? A gente não pode parar. Mesmo que eu não tenha enviado a imagem para vocês, com a nova data de entrega, vocês já podem vender, tá? As vendas estão abertas, a gente precisa do apoio de vocês, porque é com essa renda, né? Esse valor arrecadado da pizza que nós vamos comprar ou tentar comprar novas barracas, né? O que nós conseguimos arrecadar vai ser convertido em barraca. Tudo bem? Então a gente conta com o apoio de vocês, o esforço, né? Não tá fácil para ninguém, porém, agora, graças a Deus, as coisas começam a voltar a sua, entre aspas, normalidade, né? O comércio ficando mais tempo aberto, as empresas retomando suas atividades, então o pessoal também está voltando, né, à sua normalidade. Então a gente conta com a compreensão, o apoio de todos aí para que a gente consiga alcançar esse objetivo, tá bom? Eu mandei no grupo essa semana a foto das nossas camisetas, que já estão prontas, né, e serão entregues em breve. A gente vai preparar uma festa muito linda aí no Dia Mundial, né, que é dia 12 de setembro, já anota na sua agenda, que é daqui a poucas semanas. Então vai ser uma festa espetacular, e nesse dia a gente vai entregar as camisetas para vocês também, tá bom? Outra coisa importante, dia 12 de setembro
nós precisamos estar de máscaras. E nós fizemos uma máscara especial, personalizada do nosso clube, tá bom? Como que vai funcionar? O clube, infelizmente, não tem caixa disponível para poder comprar, ou seja, pagar a máscara do bolso do clube. Então a gente vai pedir para que vocês, pais, vocês desbravadores aí que talvez já trabalhem, ajudam a comprar. O clube vai entrar com uma parte também do valor. Quanto que é essa máscara? Ficou absurda de cara. R$3. Desbravador, você precisa pagar R$3 só para poder ajudar o clube a ter a sua máscara, tá bom? Eu preciso arrecadar esse valor da máscara durante essa semana agora, tá? Então essa semana que começou hoje, até na sexta-feira, ou no mais tardar no domingo, eu preciso que vocês me entreguem os R$3 para eu fazer o pedido das máscaras, tá bom? Ela ficou linda, personalizada com o logo do clube e vai combinar com o nosso uniforme, tá bom? Então conto aí com a participação de todos, pai, mãe, tia, tio, vó, avô que cuida do seu desbravador, ajude para que ele também tenha a máscara, né, que vai ser um acessório, né, um item importante agora por decorrer dos próximos meses, né, para participação na igreja, quando nós tivermos que participar, e também nas nossas reuniões que espero em breve que possam retornar, né? Nós temos um sinal positivo aí da prefeitura, do governo do estado, para que isso aconteça logo. Então a gente precisa ter o nosso item máscara também, para que possamos voltar aí corretamente conforme as leis, né? As normas de saúde. Bom, é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana, aproveitem o friozinho aí com a sua família, né? Desfrutem de uma semana abençoada aí, que todos fiquem com Deus e continuem se cuidando, tá bom? Vamos fazer uma oração para encerrarmos a nossa reunião? Pai nosso que estás no céu, Senhor, muito obrigado por mais uma reunião que o Senhor nos concede. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, e em especial também sobre o nosso clube. Vivemos em um mundo de incertezas, um momento de incertezas, mas o Senhor está ali do nosso lado, preparando e conduzindo toda a nossa reunião, todas as nossas atividades e o nosso clube. Que nós possamos continuar empenhados na causa, empenhados em salvar do pecado e guiar no serviço. O batismo da primavera se aproxima, Senhor, uma linda festa. Que nós, como desbravadores, possamos levar a sua mensagem para que outros desbravadores ou outras pessoas, até mesmo a família dos desbravadores, possam tomar essa decisão tão importante que é a de entrega à vida ao Senhor. Nos abençoe e nos dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, desbravador, Pérola Negra, fiquem com Deus. E como eu falei na oração agora, 12 de setembro chegando, Dia Mundial dos Desbravadores e Batismo da Primavera. Se você está preparado, fala comigo depois. Entrega a sua vida a Jesus. Hoje é o dia de você fazer isso. Fui!